paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, vai tudo bem com vocês? Queridos, este é o segundo vídeo que eu estou fazendo hoje, tá bom? Dia 19 do mês de setembro do ano 2024. Eu já fiz um vídeo hoje falando sobre a parábola da figueira e o Estado judeu. Gostaria que vocês dessem uma olhada neste vídeo, tem muita coisa importante. Bom, vamos trabalhar outro tema aqui neste vídeo. Nós vamos trabalhar a passagem de Mateus capítulo 11 e versículo 11. O que nos diz Mateus? Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. O paralelo para esta passagem está em Lucas 7, 28. O que diz aqui? E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta. Veja que Mateus não traz a palavra profeta, mas aqui Lucas acrescenta, não há maior profeta do que João o Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Meus queridos, quem aqui então é o menor no reino de Deus que se torna maior do que João Batista e, por assim dizer, maior do que todos os grandes arautos do Antigo Testamento? Bom, quando Jesus Cristo proclama estas palavras, em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido não apareceu alguém maior do que João o Batista. Primeiro vamos destacar uma coisa. Aqui Jesus Cristo, ele é bem taxativo em dizer que desde Adão até João Batista, ninguém, entre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João o Batista. Mas aí Jesus ele faz um trocadilho e ele acrescenta, mas o menor no reino de Deus, mas o menor no reino de Deus, ou no reino dos céus, conforme diz aqui Mateus, é maior do que João, do que ele. E estas palavras elas têm intrigado muitos intérpretes. E o que Jesus Cristo quis dizer com este trocadilho? Entre os que de mulher têm nascido, não apareceu ninguém maior do que João o Batista. Mas o menor no reino dos céus, conforme Mateus, e conforme Lucas no reino de Deus, é maior do que João o Batista. O que realmente Jesus quer dizer com isso? Eu acredito que nós precisamos entender isso aqui e deve ser entendido pelo contexto. O que foi que levou Jesus a fazer este elogio ímpar a João Batista? Eu quero ler aqui para os senhores Mateus capítulo 11, tá bom? Para que a gente possa entender. 11:1. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, a dizer-lhes, és tu aquele que havia de vir, ou esperaremos outro? E Jesus respondendo disse-lhes, ide e anunciai a João as coisas que ouvistes e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João, que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem rico, ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, muito mais do que profeta. Aqui é o primeiro elogio de Jesus Cristo. Ele começa a elevar João. Um profeta? Sim, mas vos digo muito mais do que um profeta. Para Jesus Cristo, João Batista não era apenas um profeta. Ele era mais do que um profeta. Prossigamos. Porque é este de quem está escrito, eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti
o teu caminho. Aí aqui Jesus conclui: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Vamos prosseguir, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Vamos destacar aqui também que Jesus ele associou João o Batista com o Elias, da profecia de Malaquias. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Mas a grande questão é, o que Jesus quis dizer com estas palavras? Na verdade, vos digo que entre os que de mulher têm nascido não apareceu alguém maior do que João o Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Vamos lá, queridos. De acordo com alguns intérpretes, Jesus estaria comparando aqui a antiga dispensação ou a antiga aliança com a nova aliança. João Batista, por assim dizer, seria o representante e último arauto da antiga dispensação, da antiga aliança, enquanto que Jesus seria o representante e o grande arauto da nova aliança. Então, o que nós teríamos aqui, nas palavras de Jesus, seria isso: uma comparação entre a antiga aliança e a nova aliança. Da antiga aliança, o maior arauto foi João Batista. Na nova aliança, o menor no reino de Deus, e por assim dizer, o menor seria o próprio Cristo, seria maior do que o maior arauto do Antigo Testamento. Nisso nós temos uma comparação das dispensações. A antiga dispensação foi gloriosa, foi tão gloriosa que o último arauto da antiga dispensação foi o maior de todos. No entanto, o maior arauto da antiga dispensação, comparado ao menor arauto da nova dispensação, ele se torna menor. Por isso que Jesus falou: mas eu vos digo que entre os nascidos de mulher ninguém apareceu maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Bom, de acordo com esses intérpretes, então nós temos aí a exaltação da nova aliança, da nova dispensação, da dispensação do Evangelho sobre a antiga dispensação. Bom, a ideia é essa, que a nova aliança é superior à antiga aliança. Assim como Jesus é superior a João Batista, ainda que João seja o maior arauto da antiga aliança, assim também a nova aliança em Cristo está acima da antiga aliança, que é representada em João Batista. Bom, professor, será que é isso que Jesus quis dizer? Queridos, se não foi exatamente isso que ele quis dizer, mas eu digo para vocês que essa ideia está inclusa. A ideia de que a nova aliança é superior à antiga, ela está inclusa. Ainda que Jesus talvez não tenha querido dizer diretamente isso, mas essa ideia está inclusa. A outra coisa, que Jesus é maior do que João Batista, está inclusa. O que está inclusa? Sobre a questão da antiga aliança, por que tem algum fundamento essa ideia, a comparação das duas alianças? Por causa disso aqui que Jesus falou. Versículo 13. Versículos 12. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e é pela força que se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Ora, em outro momento, Jesus vai dizer que desde então é anunciado o reino de Deus. Então, há uma certa verdade quando se diz que duas dispensações são aqui apresentadas. A dispensação do Antigo Testamento, representada na pessoa de João Batista, e a dispensação do Novo Testamento, representada em Jesus Cristo. Mas vamos prosseguir aqui as interpretações. Ainda de acordo com outros intérpretes, a ideia é esta, que João Batista ele foi o maior arauto da antiga aliança. Mas
na nova aliança, um crente, qualquer crente da nova aliança, por menor que seja, ele é superior a João Batista. De acordo com esta ideia, então, nós temos os adoradores do Antigo Testamento representados na pessoa de João Batista, que foi o maior arauto. Em contrapartida, nós temos os adoradores da nova aliança. E o que Jesus estaria dizendo para os seus discípulos é: olha, não apareceu na antiga aliança alguém com maior envergadura, maior do que João Batista. Mas eu digo para vocês que o menor entre vocês é maior do que João Batista. Professor, e essa ideia, ela pode ser defendida? Bom, dependendo do ângulo como a gente vai analisar, pode. Vou te explicar. Na antiga dispensação, o Espírito Santo era dado por medida. Nenhum profeta do Antigo Testamento recebeu a plenitude do Espírito Santo. Por mais cheio que fosse ele, como João Batista, mas o Espírito Santo, na forma como ele foi dado no dia de Pentecostes, até aqui, jamais ele foi dado nas páginas do Antigo Testamento. Então, olhando por este ângulo, qualquer crente da nova dispensação, por causa da dispensação do Espírito Santo, já que vivemos na dispensação do Espírito, se torna maior do que João Batista. Isso não podemos entender no sentido de moral. Então eu sou mais crente do que João. Não é isso que Jesus tinha em mente. Eu sou mais santo do que João Batista. Não é isso que Jesus tinha em mente. Termina sendo esta segunda interpretação quase que idêntica à primeira, que está em foco aqui a valorização da dispensação. A dispensação da lei, representada em João Batista, ela, comparada à dispensação do Espírito, da graça, ela é inferior. Foi gloriosa a dispensação da lei? Foi. Mas diante da nova dispensação, a dispensação do Espírito Santo, ela se torna inferior. E é por isso que Jesus diz: entre os nascidos de mulher não houve ninguém maior do que João Batista. Mas o menor no reino de Deus ou dos céus é maior do que João. Então, de acordo com essa segunda interpretação, Jesus estaria aqui valorizando os crentes do Novo Testamento, por assim dizer, a igreja. O novo povo, entenda bem, quando eu digo novo povo, eu sempre tenho dito nos meus vídeos que Deus nunca trocou de povo, Deus nunca mudou de povo, Deus não levantou um outro povo, o povo sempre foi o mesmo, mas entenda aqui a minha linguagem. A nova forma de se adorar, tá bom? A nova forma de se adorar, de acordo com os intérpretes, Cristo estaria falando isso, que a nova forma de se adorar, adorando Deus em espírito e em verdade, é superior do que a antiga forma de se adorar. A nova forma de se adorar, os novos adoradores, por menor que eles sejam, o menor adorador na dispensação do Espírito no reino de Deus é maior até mesmo do que João o Batista. E João Batista, entre os adoradores do antigo pacto, foi o maior. Mas veja que o menor adorador, o menor crente, agora na dispensação da graça, se torna maior do que João Batista. Por quê? Por causa da presença do Espírito Santo. Na antiga aliança, o templo de Deus era de pedras. E na nova aliança, o templo de Deus é de carne. Tá bom, meus irmãos? Na antiga aliança, a lei estava escrita em tábuas de pedra. Na nova aliança, a lei está escrita nas tábuas do coração. E por essa razão, ou por essas razões e outras, os crentes da nova aliança são maiores do que os crentes da antiga aliança. Vamos aqui para uma outra interpretação. De acordo com esta terceira interpretação, aqui nós temos aqui quem é o menor no reino de Deus. É o próprio Jesus Cristo. Ok? A favor desta interpretação, eu quero levar vocês a outras passagens. Por exemplo, em Mateus 12, 42, olha o que Jesus declarou. Mateus 12, 42. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração
que são os judeus, incrédulos, e a condenará. E veja que a rainha do sul, que era a rainha de Sabá, ela era uma gentia, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Destaque para a sabedoria de Salomão. Foi o que atraiu a rainha de Sabá. E eis aqui está aqui quem é maior do que Salomão. Ora, o que foi que atraiu a rainha de Sabá? Não só a sabedoria de Salomão, mas a sabedoria de Salomão demonstrada no seu grande reino. O reino, a glória do reino de Salomão, atraiu a rainha de Sabá. Salomão ele foi tido entre os antigos como o homem mais sábio. É só você ler lá no Antigo Testamento. Existiam muitos homens sábios naquela época, mas Salomão foi aquilatado como o homem mais sábio, como o rei mais sábio. E isso atraiu a rainha de Sabá. E quando ela chegou diante de Salomão, ela disse: olha, eu ouvi falar muito da tua grandeza, mas não me contaram a metade. Eis que a tua sabedoria sobrepujas em muito ao que eu ouvi. Isso deixou a rainha de Sabá boquiaberta. Simplesmente ela ficou fora de si quando viu o reino de Salomão, a glória, e quando ela ouviu a sabedoria de Salomão. Então vamos começar daqui. Jesus disse: entre os nascidos de mulher não houve ninguém maior do que João Batista. Então veja que Salomão, com toda a sua glória, João Batista ainda foi maior do que ele. Foi maior do que Salomão. Mas por que será? Por que Jesus falou que João Batista foi maior do que Salomão? Porque indiretamente ele está dizendo isso. Salomão ele morreu na esperança messiânica. Todos os profetas do Antigo Testamento, eles, pela fé, vislumbraram o Messias. Isso está escrito em Hebreus capítulo 11. E no Novo Testamento? Todos os santos do Antigo Testamento, por maior que tenham sido, eles morreram na esperança de ver o Messias. João Batista não. João Batista, dos profetas do Antigo Testamento, ele foi o maior. Por quê? Porque enquanto os profetas do Antigo Testamento apontavam para o Messias, João apalpou o Messias. Enquanto Isaías, Joel e Salomão falaram que aquele que haveria de derramar o Espírito Santo, ele apareceria, João o Batista, ele viu aquele que haveria de derramar o Espírito Santo, ele viu o Messias, ele batizou o Messias, ele pegou no Messias, ele conversou com o Messias, ele testificou para os judeus: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista ele não só falou do Messias, porque os outros também falaram. Isaías falou, Salomão falou, todos os profetas, eles de uma certa forma deram testemunho sobre o Messias. João deu, só que João foi além. João viu o Messias. João tocou no Messias. João batizou o Messias em água. Mergulhou o Messias na água. João viu o Espírito Santo em forma corpórea, descendo sobre o Messias. E essas coisas nenhum dos arautos do Antigo Testamento viram. Por isso João se tornou o maior representante da antiga aliança. É por isso que Jesus falou: entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Foi por essas coisas e outras. Então, Salomão, em toda a sua glória, não foi maior do que João Batista. Mas veja que Jesus, o menor no reino de Deus, o menor, era maior do que João Batista. E se ele era maior do que João Batista, e João Batista era maior do que Salomão, por isso é que ele diz: eis aqui está quem é maior, no caso aqui é Jonas. Eis aqui está, 12:42, vou voltar aqui para não me perder. Eis aqui está quem é maior do que Salomão. Entenderam, irmãos? Não há nenhuma contradição. Jesus é declarado maior do que João Batista e é declarado maior do que Salomão. Por quê? Porque se João Batista era maior do que Salomão e Jesus é maior do que João, logo ele é maior do que Salomão. A outra declaração que antecede Jesus sobre um arauto do Antigo Testamento é essa aqui, ó. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração, a geração incrédula de Israel, e a condenarão,
Porque se arrependeram com a pregação de Jonas, eis aqui quem é maior do que Jonas. Jonas, ele é considerado um grande profeta para os judeus. A missão de Jonas não foi apenas entre os judeus, mas entre os gentios. Jonas, ele pregou para os gentios. Isso foi considerado uma grande obra, uma grande missão. Mas veja que Jonas, ele é menor do que o Messias. Por isso é que Jesus falou, eis aqui quem é maior do que Jonas. A missão de Jonas foi grande, ultrapassou as fronteiras de Israel. A missão de Jesus Cristo, da mesma forma, ultrapassou as fronteiras de Israel. Mas Jonas, ele ultrapassou as fronteiras de Israel apenas para Nínive. A missão de Jesus, ela é global, ela é mundial. Enquanto Jonas passou de Israel para Nínive, Jesus, ele passou de Israel para o mundo inteiro. A missão de Jesus Cristo é maior do que a missão de Jonas. Por isso é que ele diz, eis aqui está quem é maior do que Jonas. Os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas e condenarão, disse Jesus, aquela geração que estava ouvindo Jesus. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui quem é maior do que Jonatas. Ora, se aqueles ninivitas que se arrependeram com a pregação de Jonatas condenarão aquela geração, porque ouviram a pregação de Jonatas e se arrependeram, então aqui está, disse Jesus, alguém que é maior do que Jonas. Entenderam, meus queridos? É por isso que Jesus falou, entre os nascidos de mulher, não houve maior do que João. Não houve profeta. Não houve ninguém maior do que João Batista. João Batista foi maior do que Jonas, foi maior do que Salomão, foi maior do que Davi, foi maior do que todos os arautos do Antigo Testamento. Mas ali estava falando para a nação de Israel alguém que era maior do que João Batista. Logo, se ele era maior do que João Batista, botava no bolso todos. Jonas, Davi, Salomão, todos. Isso ele mostrou também sobre Davi. Certa vez ele diz, vem cá, o que vocês acham do filho do homem, do Messias? O que vocês acham? Ele é filho de Davi? E eles disseram, sim, o Messias, ele é filho de Davi. Então, como foi que Davi disse pelo Espírito, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha destra, até que eu coloque os teus inimigos por escabelo de seus pés. Ora, se Davi, pelo Espírito, chama o Messias de Senhor, como é que ele é filho de Davi? Em outras palavras, o que Jesus falou, o que Jesus estava querendo dizer, como é que ele é menor do que Davi? Logo, se Davi o chama de Senhor, ele é o Senhor de Davi, ele é maior do que Davi. Então, o que Jesus falou aqui, eis aqui está quem é maior do que Jonas, eis aqui quem é que está maior do que Salomão, acertadamente, em outras palavras, ele estava dizendo, eis aqui quem é maior do que Davi. Então, queridos, de acordo com essa terceira hipótese, teoria, esse trocadilho de Jesus, mas o menor no reino de Deus é maior do que João Batista, o menor no reino de Deus seria o próprio Jesus Cristo, se apresentando aqui como aquele que é maior do que João Batista, como aquele que é maior do que todos os profetas e reis e servos de Deus do Antigo Testamento. E de fato, Jesus, em dados momentos, ele disse, aqui está quem é maior do que Davi, porque se Davi chama o Messias de Senhor, logo como pode ele ser servo de Davi? Como pode ele ser servo de Davi, se Davi lhe chama Senhor? Claro que naquele discurso ali, Jesus tinha por objetivo mostrar sua preexistência em relação a Davi. Ok, queridos?
Eis aqui está quem é maior do que Salomão, eis aqui está quem é maior do que Jonas. Ok? Mas não para por aí. A declaração de superioridade de Jesus sobre o Antigo Testamento não foi apenas em relação aos homens, mas pasmem, olha o que ele diz aqui. Mateus 12, 8. Vamos ler aqui. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Aqui eu agora me recordo de um comentário dos adventistas que eles querendo provar a guarda do sábado. No Novo Testamento ele diz, olha, aqui Jesus disse que é o Senhor do sábado. Por isso nós temos que guardar o sábado. Não é isso que Jesus tinha em mente. Jesus ele não estava mandando guardar o sábado. Até porque a nação já guardava o sábado. Ele próprio guardava o sábado. Jesus não estava aqui mandando se observar o sábado. A declaração tem outra finalidade. Quando ele diz, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor, por que foi que Jesus falou isso? Houve uma controvérsia ali entre os judeus e os discípulos de Cristo, incluindo Cristo. Porque num dia do sábado, os discípulos com Jesus passavam pelas searas e resolveram, por causa da fome, colher algumas espigas. E Jesus trouxe dois exemplos. Primeiro, o de Davi. Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer nem aos que com ele estavam, mas somente aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Foi isso que levou Jesus a fazer várias declarações a partir de leituras do Antigo Testamento. Aqui ele diz, porque eu vos digo que está quem é maior do que o templo. Primeira declaração de Jesus, pois eu vos digo, aqui está alguém que é maior do que o templo. Jesus aqui, ele se compara a coisas inanimadas, a coisas que não têm vida. O templo é o ser humano? Não. O templo tem vida? Não. Mas o templo, ele era o maior símbolo do judaísmo. O templo, ele era inviolável. Só para que vocês para que vocês façam uma ideia, tenham ideia, uma noção, o templo, ele era considerado tão sagrado, tão grande pelos judeus, que se um gentil penetrasse no átrio destinado apenas para os judeus, ele era morto. No Santo dos Santos, apenas o sacerdote entrava uma vez por ano. Só para você ver o quanto o templo era considerado sagrado. No templo eram oferecidos sacrifícios. E para que você entenda a declaração de Jesus, quando ele diz, eis aqui está quem é maior do que o templo, o sábado era um grande mandamento para os judeus, como ainda hoje é. No sábado não se podia fazer obra nenhuma. O homem não podia fazer obra nenhuma. Não podia. Mas no templo, vejam, no templo os sacerdotes realizavam as obras de Deus. Porque os sacrifícios, eles não eram obras humanas, mas eram obras de Deus. Todo o serviço que se realizava dentro do templo eram obras de Deus. Todo. Então, os sacerdotes, eles ficavam inculpáveis diante de Deus pelas obras que eles realizavam no dia do sábado. Mas por quê? Porque as obras que os sacerdotes realizavam ali dentro do templo eram obras de Deus. Além de ser obras de Deus, eles também ficavam inculpáveis porque todo o serviço que eles faziam dentro do templo. Então, todo o serviço sagrado que era feito dentro do templo tornava os sacerdotes inculpáveis diante de Deus. Por quê? Por causa da santidade, da grandeza do templo. O templo isentava os homens. O templo, por assim dizer, ele expiava os pecados dos sacerdotes. Todas as obras que se fazia dentro do templo não eram uma transgressão à Torá. Por quê? Porque eram feitas dentro do templo. Então veja que o templo ele era grande. Grande ao ponto dos sacerdotes trabalharem no dia do sábado dentro do templo, mas ficavam inculpáveis diante de Deus. Então Jesus ele faz uma comparação. Se os sacerdotes realizam obras dentro do templo e ficam inculpáveis, quanto mais o Filho do Homem. Aí Jesus acrescenta, eis aqui está quem é maior do que o templo. Se o templo santifica os sacerdotes,
quanto mais eu santifico os meus adoradores, os meus discípulos. Era isso que Jesus falou. Por isso que ele diz: eis aqui está quem é maior do que o templo. Percebam então a grandiosidade do Messias. Outra coisa, irmãos, na mentalidade de um judeu, apenas Deus estava acima do templo. Então, de forma indireta, você sabe o que Jesus falou? Jesus estava aqui proclamando a sua divindade. De forma indireta, ele estava dizendo era isso. Quando ele diz, eis aqui está quem é maior do que o templo, ele estava dizendo então que a sua obra era obra divina. E as obras divinas, o serviço de Jesus Cristo, a missão de Jesus Cristo é maior do que a missão dos sacerdotes. O próprio Jesus Cristo é maior do que o templo. Por quê? Porque ele mesmo é o templo de Deus. Jesus, ele foi considerado maior do que o templo de Salomão porque ele era o templo de Deus. O verdadeiro templo de Deus não era o templo de Herodes, não era o templo de Salomão. O verdadeiro templo de Deus era Jesus Cristo. Por isso é que ele diz, eis aqui está quem é maior do que o templo. Professor, mas o que ele quer dizer? O Filho do Homem até do sábado é Senhor. Os adventistas vão dizer, nós temos que guardar o sábado, porque Jesus é o Senhor do sábado. É mesmo adventista. Nós temos que guardar o sábado, porque Jesus declarou que é Senhor do sábado. Pois você sabia que Jesus ele não é apenas Senhor do sábado? Jesus é o Senhor da circuncisão. Jesus é o Senhor de todos os preceitos do Antigo Testamento. Você sabia disso? Os adventistas vão dizer que apenas os 10 mandamentos são lei de Deus, são mandamento de Deus, e o resto é lei de Moisés. Mentira! Todos os preceitos do Antigo Testamento são de Deus. E quando Jesus falou, eis aqui o Filho do Homem até do sábado é Senhor, ele é o Senhor do sábado, Jesus ele estava dizendo, aqui sabe o que, queridos? Que ele, Jesus, era o Senhor da Torá, era o Senhor da lei. Jesus, ele estava acima dos mandamentos da lei, acima da Torá. Não era isso que ele estava dizendo, era. Eu lhe pergunto, Deus que deu a Torá, Deus estava, ou Deus está ou não acima da lei? Está. Deus está acima da Torá. E eu vou lhe provar. Está escrito, não farás nenhuma obra no dia do sábado, nem tu, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nada. Ninguém fará nenhuma obra no dia do sábado. Este mandamento, meus irmãos de Deus, ele foi dado para o homem. Isto não é mandamento para Deus, é para os homens. Mas eu vou lhe provar como o próprio Deus que deu a lei, ele está acima da lei. Quando Josué foi conquistar Jericó, quantos dias ele rodeou Jericó? Quantos? 7 dias. Durante os 7 dias, ele rodeava uma vez, mas no 7º dia, ele tinha que fazer 7 vezes. E agora eu pergunto, ali era ou não era obra, trabalho? Ali tinha ou não tinha trabalho? Tinha. No dia do sábado, ninguém podia sair fora. Ninguém, presta atenção, no dia do sábado, ninguém podia sair fora dos limites de Israel. E veja que você pode dizer, não, mas no dia de segunda podia. Podia, no dia de terça podia, no dia de quarta podia, quinta, sexta podia. Mas no dia do sábado não podia. Mas veja que nos 7 dias ali, incluiu o sábado. E ali houve uma violação do sábado. Porque eles saíram fora dos limites de Israel. Eles pegaram em arma. E eles fizeram 7 vezes. E eu quero acreditar, irmãos, que aquele dia, aqui é uma conjectura minha, eu quero acreditar que Jericó caiu exatamente no sábado. Estou conjecturando. Mas por quê? Porque no 7º dia que Jericó caiu, eles rodearam a cidade 7 vezes. Ok? Não importa se foi num dia do sábado ou não, o importante é que nos 7 dias ali do cerco de Israel contra Jericó, ali caiu também num sábado.
Então você vê que a lei, ela foi criada para o homem, não para Deus. Deus está acima da lei. Ele disse para os judeus: vocês não devem fazer nenhuma obra no dia do sábado. Mas de acordo com a circunstância, o próprio Deus ele poderia dizer: olha, no dia do sábado pode fazer isso. Era violação do sábado? Era uma violação do sábado, sim, mas não era uma violação da lei. Por quê? Porque era o próprio Deus, o Deus da Torá, que estava mandando. Os discípulos, quando colhiam espigas, eles estavam violando o sábado? Estavam. Jesus deu como exemplo o que Davi fez. Era uma violação à lei. Ou melhor, quando Davi estava comendo os pães da proposição, o que era lícito apenas aos sacerdotes? Era uma violação? Era. Os sacerdotes, dentro do templo, eles ofereciam um sacrifício. Eles estavam violando o sábado? Estava, foi o próprio Cristo quem falou aqui, ó. Mateus 12:5. Ou não tendes lido na lei, ou na Torá, que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa. Era uma violação do sábado? Era. Mas por que eles ficavam sem culpa? Porque, primeiro, era obra de Deus que estava sendo realizada ali no dia do sábado. Segundo, porque aquela obra estava sendo realizada dentro do templo. E por que não era considerado uma culpa? Porque foi o próprio Deus quem ordenou que no dia do sábado tinha que se oferecer também sacrifícios dentro do templo. Percebem aí, meus irmãos, a razão por que Jesus falou: eis aqui está quem é maior do que Jonas, quem é maior do que Salomão, quem é maior do que Davi, quem é maior do que o templo e quem é Senhor do sábado? Então, se é para mim guardar o sábado, porque Jesus declarou: o Filho do Homem é Senhor até do sábado, então vamos guardar a circuncisão, porque Ele também é o Senhor da circuncisão. Então vamos guardar também os mandamentos referentes à lua nova, porque Ele também é o Senhor da lua nova. Ele é o Senhor do templo. Ele é o Senhor de todos os preceitos dados na Torá. Ele é o Senhor de todos os preceitos dados a Moisés. Ok, meus irmãos? Vamos continuar aqui. Marcos 2, 27 e 28, nós temos uma declaração análoga à de Mateus, mas eu farei questão de ler para os senhores. Marcos 2. O que diz aqui? 2, 27 e 28. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. É óbvio. O sábado só foi feito depois de Adão, e foi feito por causa de Adão. Adão foi feito no 6º dia. Quando Adão foi feito com Eva, não havia ainda o 7º dia. Não havia ainda o repouso sabático. O sábado foi feito por causa de Adão e para Adão. Jesus está certo. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Repito, Jesus é Senhor não só do sábado, mas da circuncisão e de todos os 613 mandamentos e de tudo que é ordenado no Antigo Testamento. Jesus é o Senhor. Ok? Se é para guardar o sábado só porque Jesus falou: eu sou o Senhor do sábado, então guarde também os outros mandamentos, porque Jesus é o Senhor de todos os outros mandamentos. Guarde a circuncisão, guarde as festas da lua nova, tá entendendo? Guarde tudo que Moisés mandou. Professor, mas eu tenho que guardar o sábado porque Jesus disse que é o Senhor do sábado. Pois guarde também os outros mandamentos, porque Jesus também é o Senhor de todos os outros mandamentos. Saiba disso. Jesus é também o Senhor de todos os mandamentos. Jesus é o Senhor da Torá. Se é para guardar o sábado, pois guarde toda a Torá, guarde todos os mandamentos da lei, porque Jesus é o Senhor da Torá, Jesus é o Senhor de todos os outros mandamentos da lei, e não apenas Senhor do sábado. Ok, meus queridos? Maior do que... Agora vamos aqui ler aqui em João, para finalizarmos. João capítulo 8. E versículo 53. Olha o que Jesus fala aqui, meus irmãos, para os judeus. És tu, ó, o judeu falando, és tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, e também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Aqui vamos agora para o versículo 56. Abraão, vosso pai, fala Jesus, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhe Jesus,
em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Aqui Jesus fala, ele declara ser Deus. Aqui é uma declaração da divindade de Jesus Cristo. Quando ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou, ele está dizendo que ele é anterior a Abraão. E ele não está apenas dizendo que é anterior a Abraão, ele está dizendo que é o Deus de Abraão. Quando ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou, esse eu sou aqui, é uma referência a Deus. Lembre-se que Deus falou para Moisés, eu sou aquele que é e que era e que será. Eu sou o que sou, diz Moisés, eu sou o que sou, me enviou a vós. Eu sou, me enviou a vós. Então, quando Jesus fala eu sou, ele está se identificando com o eu sou do Antigo Testamento. Ele está dizendo que é o Deus de Moisés, ele está dizendo que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Por isso é que ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. E veja como os judeus entenderam isso, o que ele diz? Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, e passando pelo meio deles, assim se retirou. Então, meus irmãos, por essa pesquisa e outras, a gente consegue compreender o que Jesus tinha quando ele fez esse trocadilho. Entre os nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Ou seja, Jesus colocou João Batista acima de todos os homens que nasceram. Homens e mulheres, João Batista está acima de todos. No Antigo Testamento não há ninguém maior do que João Batista. Mas aí Jesus diz, mas o menor no reino de Deus está acima de João Batista. E eu defendo esta ideia. Quem, meus irmãos, no reino de Deus é menor? Quem? É Jesus. Quem no reino de Deus é mais santo do que Jesus? Quem no reino de Deus é mais justo do que Jesus? Quem no reino de Deus ofereceu um sacrifício maior do que Jesus? Quem no reino de Deus tem mais intimidade com Deus do que Jesus? Quem no reino de Deus expiou os pecados da humanidade, a não ser Jesus? Quem, insisto, no reino de Deus pregou com mais pureza o evangelho do reino do que Jesus? Por isso é que eu creio que Jesus está se voltando para ele quando diz, mas o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. E o próprio João Batista, ele reconheceu a superioridade de Jesus sobre ele. Ele reconheceu. Olha o que João fala aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui as palavras de João o Batista. João. Vamos para o Evangelho de João e vamos já finalizar este vídeo, queridos. João. Olha o que João Batista fala sobre Jesus. Vamos lá, né? O que ele diz aqui? João. Olha o que João diz. João respondeu-lhe dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um que vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim. Olha, ele está explicando aqui da preexistência de Jesus, do qual eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Tá bom, meus irmãos? Aqui continua João. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer como uma pomba, repousar sobre ele. Em outro momento, João diz, aquele que fala da terra é da terra. Aquele que fala do céu é do céu. E está acima de todos. Veja que João ele dá testemunho de Jesus e ele coloca Jesus acima dele. João Batista ele coloca Jesus acima dele. E ele diz, aquele que fala do céu é do céu. Aquele que fala da terra é da terra. E João ainda diz mais, importa que ele cresça e que eu diminua.
Então, meus irmãos, nós vamos terminar o nosso vídeo e eu gostaria de pedir a tua inscrição. Tá bom, amado? Se eu estou lhe ajudando, se você realmente gostou do conteúdo, se você gostou realmente deste vídeo, se você está sendo ajudado, eu agora peço a tua ajuda. Vai ser aqui uma mão lavando a outra. Eu estou lavando a tua mão com este conteúdo. Eu quero que tu lave a minha. Como? Se inscrevendo no meu canal e dando aquele like, aquele joinha, para que o nosso canal cresça. E assim você estará me ajudando e eu continuarei te ajudando. E ambos estamos ajudando o reino de Deus. Este vídeo, meus irmãos, ele tem por objetivo a propagação do reino de Deus. Então, na medida que eu estou te ajudando, e você faz a sua inscrição e curte, dá um like, comenta, você também está me ajudando e está ajudando a divulgação, a propagação do reino de Deus, tá bom? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde no seu amor, agora e para todos sempre. Amém.